Pessoal, muito bem-vindos todos vocês. Eu quero aqui, claro, fazer um pouco de marketing do Painel WW, essa edição de número 50. Desde que se chama Painel WW, eu tenho um enorme orgulho de poder dizer isso e, particularmente, uma vontade muito grande de agradecer o apoio que a gente tem recebido de vocês ao longo de todo esse tempo. E por ser o programa de número 50, nós vamos retomar uma tradição do Painel WW, que é uma dedicação que a gente tem, um pouco da minha biografia, eu fui correspondente internacional há muitos anos, a assuntos internacionais. Ou seja, essa edição, se vocês quiserem colocar assim, comemorativa, de 50 edições do Painel WW, ela é dedicada àqueles entre vocês que têm um interesse particular por relações internacionais e por política internacional. Então, a proposta desse programa, o ponto de partida dele, dedicado a você que gosta mesmo de assuntos internacionais, é a seguinte: quando a gente considera esses fenômenos populistas, vamos dizer assim, sobretudo em países europeus, mas levando em consideração também nos Estados Unidos, ou a Ásia, se a gente pegar ali as Filipinas e a Turquia, ou países próximos a nós aqui, por exemplo, o caso da Argentina, agora está super atual, nós estamos diante de que tipo de fenômeno político? Um fenômeno político duradouro, nós temos um mundo antes e um mundo depois, esse mundo que está se desenhando agora, ou nós estamos diante de fenômenos políticos passageiros, que por conta dessa mania que nós jornalistas brasileiros, não só brasileiros, mas brasileiros sobretudo, temos de carimbar tudo com um negócio que sirva para qualquer coisa, a gente carimbou uma nova era. É uma nova era? Essa é a pergunta inicial dessa edição de número 50, como eu disse. Eu gostaria então agora de apresentar os nossos participantes, começando pelo Moisés da Silva Marques, coordenador, está ali no canto, comecei errado aqui, o Moisés estava naquele canto, Moisés da Silva Marques, coordenador de pós-graduação em Relações Internacionais da Fundação Escola de Sociologia e Política de São Paulo. Já arrumei um problema para o nosso diretor de TV, que normalmente eu começo a apresentação daqui para lá, hoje eu comecei de lá para cá. Então vem agora a Lourdes Sola, a menina do grupo, sentada ao centro, professora, pesquisadora do Departamento de Ciência Política da USP. Lourdes é fundadora do Comitê de Economia Política Comitê de Economia e Política Internacional da Associação Internacional de Ciência Política, da qual ela já foi presidente. Em terceiro lugar, o Amâncio Oliveira, professor titular do Instituto de Relações Internacionais. O Amâncio também é diretor do CAEN, tá certo falar CAEN, Centro de Estudo das Negociações Internacionais. Então, já que eu comecei a apresentação por lá, agora começa a pergunta por você, Amâncio. Claro, prazer. Quando você olha para esses fenômenos políticos, em primeiro lugar, eu vou ser bem abrangente mesmo, aí você fica a seu critério pegar este ou aquele aspecto específico que lhe pareça mais adequado. Quando a gente olha para esses fenômenos políticos, você se considera diante de algo que veio para ficar? Ou nós estamos diante de algo passageiro? Olha, eu acho que tem que ver a origem. O resultado do fenômeno político é, vamos dizer, emergência de lideranças de centro-direita. Isso é sistemático em vários países da Europa, Estados Unidos, do Brasil. Agora, o fundamento desse fenômeno é diferente, né? Na própria Europa tem variações vamos dizer, dos fatores determinantes desse fenômeno. Nos Estados Unidos é uma coisa, no Brasil é outra. Na Europa, foi feita uma pesquisa há 2 anos no Eurobarômetro que mostra que o principal motivo é a imigração, quer dizer, um sentimento de rejeição aos problemas derivados da imigração. O segundo problema é a União Europeia e o terceiro a globalização, tá certo? No Reino Unido isso se inverte, o mal-estar é principalmente com a União Europeia, tá certo? Então, com a instância supranacional. Supranacional, exatamente. Se você pegar os Estados Unidos, não é o NAFTA a principal preocupação, embora do ponto de vista de vocalização, tem a imigração como um problema, mas é o mal-estar da globalização e dos ditos perdedores da globalização. No Brasil está longe de ser a imigração o problema central. Então acho que tem um sentimento mais ou menos difuso anti-globalização, mas os fenômenos específicos são diferentes de país a país. Então é isso que vai determinar a longevidade do fenômeno, né? Ou seja, se é um problema da União Europeia, é possível que, tão logo se resolva a saída ou não do Reino Unido da União Europeia, você tenha uma solução institucional que torne a população mais ou menos satisfeita. Então vai depender disso. Nós vamos entrar nesses aspectos. Lourdes, um pouco da inspiração dessa edição número 50 do painel se dá em função da releitura
que muita gente faz dos anos 30. Exatamente. Muita gente volta a clássicos dos anos 30 e uma redescoberta em termos de literatura fascinante é de um alemão que escreveu um diário entre 1932 e 1939 e se tornou um homem de letras muito conhecido na então Alemanha Ocidental, já lá no milagre alemão, chamado Sebastian Haffner. Ele foi redescoberto na Inglaterra recentemente. Quando ele morreu, aí é que acharam esses manuscritos. E a pergunta, aliás, quem quiser entre vocês estiver interessado, em inglês o livro chama-se Defying Hitler, Desafiando Hitler. Em alemão é a história de um alemão, e ele, no fundo, nos oferece a seguinte indagação, e aqui vem a fonte de inspiração. Quem viveu um momento como os anos 30 percebeu que aquilo não era passageiro e teria profundas consequências para as relações internacionais e para o mundo da maneira mais abrangente possível? Por isso que se volta a ler isso. Daí a inspiração dessa edição número 50. Tá. Nós estamos diante de algo que transforma a maneira como a gente vê o mundo profundamente, ou são fenômenos passageiros? Eu vou retomar o tema que você levantou para ele, porque eu acho que é a mesma coisa. Ou seja, a meu ver, o que você tem foi a ruptura da ordem liberal, tal como ela foi concebida a partir dos anos 80 até com o auge do triunfalismo liberal depois do fim da Guerra Fria, mas você tinha uma ordem no plano político e econômico e os países adequados a essa ordem. Acontece o seguinte, a partir de 2008 você tem essa ordem é questionada e você tem uma fragmentação, inclusive de respostas. Você usou 2008 por causa da crise financeira. Da forma pela qual ela foi gerida. E aí eu volto a 30, em 2 minutos. Mas o que eu quero insistir é o seguinte, a meu ver, a partir dessa crise, o que você tem no momento é uma fase de transição de aquilo que você chama Zeitgeist, e que eu chamo uma mudança de época, que é de ordem político-econômica, a tradução literal intelectual. Do Zeitgeist é o espírito da época. É o espírito, e eu digo mudança de época, é como se você tivesse isto, mas está em transição. Então, alguns fenômenos, são 2 pontos que eu quero levantar. Alguns fenômenos parecem voláteis, podem ser voláteis ou podem não ser. E eu estou falando do populismo de direita, do nacionalismo, etc. Mas, por outro lado, não é o mesmo nacionalismo do entreguerras, ou seja, não corresponde à concepção de nacionalismo, o desafio é de outra natureza. Por quê? Porque hoje você tem nacionalismos, protecionismos, que caracteriza todos esses, é o traço comum de todos esses movimentos, só que é numa ordem que é globalizada, queiram ou não, é uma economia muito mais interdependente, ainda que, do ponto de vista interno, você tenha desafios por parte dos perdedores do mundo desenvolvido. Parece desglobalização, mas não é. É um desafio, porque são os perdedores da globalização. Eu vou lá. Veja só, Moisés, mudando um pouquinho essa questão. Quando as pessoas olham para um período como o dos anos 30, do século passado, elas indagam o seguinte: quem viveu naquela época percebeu o surgimento do mal? Eu estou provocando porque, assim, a gente vive numa época na qual algumas certezas, o sistema das relações internacionais, tais como a gente o conheceu desde o final da Segunda Guerra Mundial, parece ter sido colocado fundamentalmente em xeque. As instituições democráticas representativas são consideradas por muitos analistas como em profunda crise. Estamos vendo surgir algo profundamente transformador? Ou simplesmente acontece com cada geração de nós, seres humanos, que a gente toma o que é passageiro pelo que é permanente? Olha, eu vou ressaltar esse caráter de transição que a Lourdes falou, quer dizer, a transição, alguém já argumentou isso, é uma espécie de lusco-fusco, né? Você não sabe ainda se é dia ou se é noite, nós estamos vivendo um pouco isso. Mas eu acho que é devido a 3 grandes fatores. O primeiro, eles já ressaltaram, quer dizer, nós temos aí uma discussão dos ganhadores e perdedores da globalização, e basicamente se prometiam 3 coisas, né? Liberalização, globalização de mercados e democracia.
E o país que parece o grande ganhador de tudo isso, pelo menos uma delas não tem, que é a democracia, que é a China. Então a gente tem aí uma tríade que ficou um pouco volatilizada, vamos dizer assim. A segunda grande questão é que a tecnologia entrou nisso. E a gente tem uma revolução tecnológica, o Yuval Harari, que é um historiador israelense, vem estudando isso, nesse último livro dele, 21 lições do século XXI, ele fala um pouco disso, que é, veja, nós temos uma transformação tecnológica que coloca em jogo o emprego, que coloca em jogo a subsistência das pessoas, e elas estudam, não sabem exatamente para quê, e elas se revoltam contra isso, e isso deságua no sistema político. Então, eu acho que as pessoas, hoje, fazendo um paralelo com a década de 1930, elas se dão conta de que nós temos uma mudança. Talvez elas não vejam o tamanho do que é a inteligência artificial, do que é a automatização, robotização, globalização, mas elas veem que elas não têm emprego. E elas desaguam isso, por exemplo, votando em líderes carismáticos que prometem voltar ao mundo de antes. Quer dizer, aí acho que nós temos uma mudança. Vamos pegar alguns dos aspectos que vocês já levantaram. A chamada ordem liberal internacional é coisa do passado? Parece que não completamente, quer dizer, não dá para saber que ordem vai emergir Mas disso, dá para né? dizer que a que existiu até aqui, tchau? Não, eu acho que não, mas que está em xeque, e eu acho que o Moisés coloca, quer dizer, a representação, não só o efeito no emprego, mas no efeito do jogo político mudou muito, né? O uso da tecnologia nas eleições vai passando partidos políticos, quer dizer, como é que líderes personalistas conseguem se eleger. As redes. Prescindindo, via redes, prescindindo de partidos políticos. Isso me parece que é um fenômeno mais permanente, né? Um impacto mais forte no jogo político. Agora, o papel das instituições são enfraquecidas diante disso, mas não dá para saber, quer dizer, você pode ter um refluxo e retomar com força. Isso Você deixa isso em aberto ainda, e você, Lourdes? Eu acho também, e acontece que você tem dois pontos a ressaltar, para mostrar o leque de possibilidades que está em aberto. Para começar, eu reluto muito em identificar a questão da globalização como só perdedores, ou a pensar o fenômeno populista, protecionista, nacionalista e, sobretudo, o fato de que vários dos líderes tratam de fazer test drive com a democracia, estão testando até o limite. Quando você pensa alguns, Erdogan, Venezuela foi testada, eu acho que existe normalmente uma crença de que é o mesmo fenômeno no mundo desenvolvido e no mundo dos emergentes, sobretudo dos grandes emergentes. Veja bem, no caso dos grandes emergentes, eles foram ganhadores da globalização. Que acontece, tipo, eu estou pensando nos grandes que a gente tem trabalhado, Índia, Brasil, etc. Acontece que alguns sustentaram os ganhos, Índia e Indonésia, outros não. Na Indonésia e na Índia, não deu um fenômeno mais nacionalista no MOD, mas não deu um fenômeno nacionalista do tipo de ir quebrando as instituições. Então, e não tem o populismo, mais do que o tipo de estrutura. Não houve uma ameaça à estrutura e à longevidade da democracia. O que você está sugerindo é que, ao se falar nas consequências da globalização, que essas consequências sejam divididas por gavetinhas. Então, tem a gavetinha, consequências para emergentes de um tipo, consequência para emergentes de outro tipo. Sim, mas dependendo do fenômeno que o Almancha apontou, das condições que você tem internas para desafiar estes test drives, por exemplo, vai depender de três coisas, a meu ver. Vai depender da forma pela qual essa tendência mais autoritária, mais populista, mais nacionalista se instala, qual é a forma de inserção desse país no sistema internacional. A segunda coisa é que incentivos o sistema político dá para que haja reações da sociedade, ou seja, aquilo que a gente chama profissionalmente oportunidades para ação coletiva, para a sociedade se organizar e reagir. Então, eu tenho a impressão que isso varia de país em país. Então, vamos pegar a Hungria, comparar com os outros países que democratizaram na esteira da queda do Muro de Berlim. Da queda do Muro de Berlim. O que aconteceu? Alguns reativaram o fenômeno da Hungria. É muito mais vai depender da forma pela qual a democratização se fez lá.
acho que o poder da nomenclatura foi muito mais mantido do que na Tchecoslováquia ou em outros países que estão navegando esses desafios. Na Polônia, talvez não. Você está voltando a um clássico que eu li há muitos anos, chamado Revenge of Geography, que se dedicava a dizer por que o fenômeno das revoltas árabes, todas essas revoltas iniciadas da mesma maneira, através do Twitter, do Facebook e da televisão a cabo, por que cada um desses fenômenos terminou de forma completamente diferente? Não é geography, é estruturas. As estruturas mas o geography é entendido como a valorização dos fatores históricos e culturais locais. Perfeito. Então, o autor vai ao ponto de dizer onde era o limite do Império Romano no norte da África, Tunísia. Sim. Ali nós tivemos ainda uma recuperação de uma tradição democrática liberal de feição ocidental. Onde nós não tivemos isso, você pega a ponta lá do Marrocos, lá no Atlântico, tem uma monarquia benevolente. Outros se dissolveram, que foi a Síria. Outros voltaram a um regime ditatorial, como o caso do Egito. E outros souberam resistir a isso através do absolutismo das suas monarquias, particularmente no Golfo. Então, quando você está usando esse mesmo argumento, quer dizer, a predominância dos fatores históricos e culturais locais é que, na verdade, a gente deveria ter em mente quando consideramos o impacto da globalização e da ordem liberal nos países? Não, acho que como cientista política que eu estou te colocando, mas isso entra no jogo, mas o que eu acho que eu coloco com mais ênfase é o seguinte: depende daquilo que um colega meu chamou quão fraca, ele chamou da síndrome da democracia fraca. Ela surge, são países que estão surgindo neste cenário internacional com uma tradição democrática muito mais fraca. Eu volto a esse ponto. África. É que eu tenho que fazer um intervalo e aí eu passo para você a palavra logo depois do intervalo, mas para não ter que cortar o seu raciocínio. Ok. Tá aqui um instantinho, pessoal, até já. Não procure doença, procure saúde. Na Amil, uma equipe de saúde acompanha o seu cuidado. Amil, cuidado certo para você viver o seu melhor. De volta à edição número 50 do painel WW, dedicada totalmente a você que gosta de assuntos internacionais. Moisés, a Lourdes levantava uma questão bem abrangente mesmo, muito apegada dessa edição aqui, que é a formação de instituições democráticas em função das tradições de cada país e a maneira como eles se inserem nas relações internacionais. Você vê isso como decisivo, na verdade, para a gente entender fenômenos como passageiros ou não? Eu acho que isso é decisivo no sentido de que vários países se inseriram globalmente nas últimas 3 décadas, mais ou menos, tiveram uma inserção econômica, principalmente econômico-financeira, e precisaram deglutir isso internamente, quer dizer, fatores domésticos pesaram muito, coalizões, enfim. Quando ela fala, por exemplo, do Haggard, que fala das democracias fracas, né, da fragilidade democrática, isso foi decisivo. Então, na minha percepção, é que nós estamos vivendo um fenômeno que ele é sinuoso, né? Ele tem altos e baixos. A gente está vendo, por exemplo, movimentos desses que vão e refluem, às vezes parecem que vão se consolidar, mas refluem. Agora, eu acho que o refluxo ou o adiantamento disso vai ter que ver com a maneira como se processa isso. E aí eu acredito que a gente precisa entender um pouco como o Amâncio comentou logo no começo, que a gente tem formas de processamento diferentes. Então, o movimento, por exemplo, que tinha o Matteo Salvini na Itália, ou enfim, o movimento americano com Trump, eles são um pouco distintos. Agora, eu acho que o que vai solidificar ou não isso é o resultado. Eu fico pensando assim, se esses líderes não entregarem o que prometeram, ou seja, vamos fazer a América grande de novo, eles vão ser julgados democraticamente, se democraticamente tivermos esse jogo. Com o que você levantou, a pergunta é a seguinte: eles estão entregando?
Bom, em alguns casos é cedo para dizer. O caso brasileiro é cedo, o caso da Grã-Bretanha também não sabemos o efeito disso, né? O caso brasileiro tem um governo de 8 meses. Pois é, e vai ser decisivo para a pergunta que você havia feito no bloco anterior, ou seja, qual é a durabilidade disso, né? Ou seja, quão resiliente é esse fenômeno, vai depender desses governos de tendência unilateralistas e autocráticos, etc., vai depender exatamente de entregar isso que o Moisés está dizendo. Quer dizer, será que a Grã-Bretanha vai integrar isso que está dizendo ou não? Se não integrar, a mesma coisa no caso brasileiro, é provável que sejam varridos nos próximos processos eleitorais. Então, o resultado é que vai dizer. O Trump é que está no meio do caminho já, né, para dizer, mas eu acho que tem uma chance de ser reeleito. Com uma recessão, mas com uma recessão pintando, vai depender da rapidez da recessão. Da resposta, né? Da resposta a isso. Bom, gente, vocês não vão escapar dessa pergunta. O Trump está entregando? Eu acho que para as bases... Para quem está nos assistindo, é pergunta óbvia. Eu acho o seguinte... Peraí, gente, vocês estão aí conversando, aí vocês dizem o seguinte, a durabilidade depende de eles serem entregados. Tá, tem nomes aí na mesa. Não, o Trump está entregando? Não, eu acho que é uma questão de uma espécie de cabo de guerra. Para as bases dele está entregando. Para as bases dele está entregando. Até aqui está entregando, porque até aqui você teve mal ou bem um aumento do emprego, aumento de salários. Este ano aqui não aumentou, aqui não aumentaram os salários, mas houve uma progressão. Agora, a perspectiva, os diagnósticos dos economistas apontam, pelo que eu tenho lido, numa tendência recessiva. E o que isto como vai impactar no poder dos democratas, vai depender da estratégia deles, dos democratas também. Nesse sentido é que a política entra em cena, como isto vai ser explorado. E isso tem a ver com as cisões dentro do Partido Democrático, que estão ocorrendo. Você tem radicalizações, aliás... Bastante à esquerda. E bastante à esquerda. Aliás, um ponto que me chama muita atenção, por exemplo, é que você tem um paralelismo entre, no fenômeno Boris Johnson e o Brasil, como bem superficial, mas está aí. Qual é o paralelismo? Você entende o Boris Johnson, ou melhor, o momento hoje da crise, a crise da crise da crise, a novela ininterrupta, e quando eu digo crise, ele radicalizou em termos do sistema político britânico, quer dizer, a ponto de ser considerado golpe, a tentativa, primeiro de inviabilizar a candidatura de 11 deputados do Partido Conservador, mas segundo, de realmente tentar fazer com que o parlamento ficasse parado até antivéspera. E foi derrotado. Pois é, então você tem o que eu chamo de um cabo de guerra. O que acontece, o que há de comum deles com o que eu acho que é um jogo aqui no Brasil? É que, nos dois casos, o que você teve na reação pró-Boris Johnson é o medo que o Corbyn assumisse. Sim. Que é considerado a extrema esquerda do Partido Labour, do Partido Trabalhista. Então, é como se fosse o que explica, num certo sentido, um apoio mais longevo. Vamos votar no Bolsonaro porque o Haddad é inaceitável. É a perspectiva diante da qual boa parte do eleitorado brasileiro foi colocada, importava, menos se gostasse muito ou pouco do Bolsonaro, mas importava sobretudo impedir que a mesma agremiação política prosseguisse no poder. Esse é o paralelismo que você fez. É o medo que o Corbyn assumisse. O que você chama aí de cabo de guerra é, na verdade, um alerta a todos nós que nada é inevitável. Do ponto de vista do desenvolvimento dessas relações. Há uma série de fatores que podem alterar profundamente. Mas eu volto à questão. Esses governos estão entregando? Olha, eu acredito particularmente o Trump está entregando. Né? Na verdade, se você pegar o discurso todo dele, eu li já há algum tempo um livro do Bob Woodward, né? O Medo, né? O livro sobre... E eles acreditavam que o Trump sequer chegaria ao meio do mandato, porque acreditavam que ele era um outsider, um sujeito... E ele, a despeito de tudo isso, e a despeito de todas as mazelas do governo, ele está terminando o governo relativamente bem avaliado, com um certo sucesso econômico, como a Lourdes lembrou, com desemprego baixo, e a despeito do que pode acontecer esse ano, pode ter ainda alguma coisa recessiva lá, ele tem grande chance na eleição. Então, perto do que se imaginava do governo dele, eu acredito que ele esteja entregando.
O que a gente precisa entender um pouco o contexto desses governos todos. Então, eu vou pegar um contra-exemplo aqui. Você pega o Viktor Orbán na Hungria, ele prometeu uma série de coisas, mas ele tomou decisões duríssimas. Por exemplo, ele mexeu com controladoria, mexeu com todos os órgãos de controle, ele mexeu com o judiciário, mexeu com a Suprema Corte, com a imprensa e tal. E isso, a despeito do Trump ter tentado várias dessas coisas, você tem aparatos, ou como diz o Levitsky lá no Como as Democracias Morrem, você tem redes de proteção institucionais. E aí eu acho que é isso um pouco que a Lourdes falou, o processamento é diferente. Deixa eu chamar a atenção de vocês, então, prosseguindo nessa pergunta. Eles estão entregando, quando a gente considera Trump, a percepção, como diz a Lourdes, do eleitorado dele que ele está entregando, Moisés diz não, ele de fato, se a gente considerar os dados da economia e a maneira como ele se afirmou dentro do sistema político americano, ele está entregando. E agora, do ponto de vista das relações internacionais, Trump está entregando o quê? Olha, aí a contestação é mais forte, né? Dessa ideia um pouco difusa contra a globalização e do marxismo cultural, uma coisa anti-modelo chinês, etc. Aí elegeu o inimigo externo, né? Então, esse discurso para as mesmas bases populistas funciona. Onde é o raro aspecto bipartisan nos Estados Unidos. Exatamente. A ideia de que a China tem que ser contida, os democratas aí, entre democratas, a gente vê pouca diferença. Pois é, e isso funciona para o eleitorado, né? Quer dizer, você elegeu o inimigo externo, diz, a causa das mazelas é o tal do inimigo externo. Então, para efeito eleitoral, também entrega, né, para efeito político. Agora, só isso não basta, porque isso é narrativa, etc. Precisa combinar com resultados econômicos. Essa turma, o lado perdedor, se sente que está começando a recuperar emprego e renda aliado ao tema da narrativa, e isso eles fazem bem, e parece que para esse eleitorado está funcionando, né? Eu acho que a competição com a China criou um novo, quer dizer, nós estamos, quando eu digo mudança de época, estou falando de novo paradigma em ascensão, tanto de gestão política e econômica, democracia, etc. A forma que a democracia tomará. Um autor como Schmitter fala em democracia pós-liberal, ou seja, aquela de 45 para eles, de 45 até 2008. Mas, enfim, o que eu acho é que da ótica da China como um poder emergente, com vocação tecnológica, quer dizer, que está, hoje em dia, tenta estar na vanguarda da mudança tecnológica, e com uma mudança de orientação, porque deixou de ser o tempo dos anos 70, em que era soft power, e está virando hard power. E com a maneira pela qual a China está se inserindo no sistema internacional, obrigará a mudanças tanto na relação da Europa quanto dos Estados Unidos como Ocidente vis-à-vis este mundo novo que está se criando. Então, por exemplo, se você lê os últimos números do Economist, você fica muito mais atilado para perceber que a Europa está se reorganizando em termos político-econômicos para poder aumentar e diversificar as suas formas de interação com outros países. Como que mandando o seguinte recado ao Trump: olha, você está abdicando de ser o poder que regula internacionalmente, mas nós agora estamos nos mexendo. E aí a peça Brexit é importante, porque a peça Brexit procura ser uma aliada dos Estados Unidos e não da Europa. Então você tem um jogo que está assim. Você está se referindo a um editorial recente do Economist, no qual ele inclusive aponta uma reação forte de instituições democráticas clássicas tradicionais ao, digamos, ataque sofrido por políticos como ele perdeu agora na tentativa dele de forçar uma nova eleição na Itália, o Salvini, na Liga Norte, e o Viktor Orbán. E outro exemplo muito utilizado é o do Partido conservador, católico, ultracatólico na Polônia. Na Polônia, é verdade. Na fronteira ali do relacionamento com todo um colosso da Rússia. Mas voltando um pouco à questão do Trump, ele demitiu em 3 anos 3 assessores de segurança nacional.
E um aspecto ao qual, sobretudo, a imprensa americana chamou a atenção é que esta última desavença com o assessor de segurança nacional dele foi pelo fato do Trump, na visão da imprensa americana, não sei se eu estou lendo os comentaristas certos ou se você está lendo outros que podem estar um outro ponto de vista, o Trump teria se mostrado um fracoide frente às posturas, inclusive de emprego de força militar, que o ex-assessor até aqui, o John Bolton, propunha ao lidar com situações de crise como Irã, Coreia do Norte, e teria iludido o Trump, dizendo que o Maduro cai fácil, e não caiu até agora. O Trump demonstra, no fundo, uma maior capacidade de adaptação à realidade dos fatos do que a crítica disseminada à postura dele sugeria? Eu tenho certeza absoluta disso. Na verdade, o Bolton, né, quando ele ressurgiu depois do 11 de setembro, dizendo, lembre-se, ele foi embaixador na ONU dizendo o seguinte: nós podemos tirar todos os andares desse prédio, deixar um só e reduzir o Conselho de Segurança a uma nação. Quer dizer, tem uma postura agressiva em relação às organizações multilaterais, sempre teve, né? E aparentemente ele buscava convencer o Trump de ter uma postura mais agressiva, mas me parece que o Trump, como presidente, ele continua sendo um empresário interessante, né? Na verdade, ele analisa as coisas e é pragmático. Então, por exemplo, quando ele começa a fazer um movimento com a Coreia do Norte, ninguém imaginava aquilo. Então, o Trump, a minha impressão, quando eu falei que ele aparentemente entrega, é que imaginava o seguinte: esse cara é maluco, vai fazer uma guerra. Quer dizer, olhe o que o Trump fez durante esses anos todos em termos de política externa e olhe os governos anteriores. É muito menos do que se imaginava. Então, acho que ele percebeu certos jogos políticos e percebeu o seguinte: se eu quiser fazer a América ser grande de novo, eu tenho que ter postura pragmática, e me parece que ele fez isso. Então, acho que é um sujeito que ele tem intuição para analisar a realidade externa. Eu estou indo para o terceiro bloco, vou mudar um pouquinho o eixo da nossa conversa e trazer para cá, para os nossos lados, pensar um pouco o nosso espaço aqui, a proximidade do Brasil, o fenômeno argentino, e perguntar a você, e a gente retoma o programa com você, Amâncio, avaliando em que medida na América do Sul, em particular, o fracasso ou não de reformas de governos que assumiram com uma postura conservadora abrem as portas para uma mudança forte do pêndulo político. Eu vou pedir para você responder logo depois, que senão a gente vai para o intervalo, aí você retoma. Até já. Desde 1875, o Estadão leva informação e análise ao leitor dos acontecimentos históricos aos fatos cotidianos, sempre de forma pioneira e inovadora. Assine e contribua para manter o jornalismo de qualidade vivo e cada vez mais forte. Acesse assine.estadão.com.br ou ligue 0800 770 2166 e faça sua assinatura. Estadão, a história passa por aqui. Pessoal, de volta ao terceiro segmento dessa edição número 50 do Painel WW. Essa é dedicada totalmente a você que gosta de assuntos de política internacional. E aí a Argentina entra no nosso radar, não tem como. Às vezes eu fico até surpreendido com o outro ministro brasileiro que diz: o que acontece na Argentina é problema deles. Eu não sei, a minha longa carreira de repórter, a Argentina é tão forte como vizinho, tão importante no que acontece aqui, para o bem e para o mal, como a gente quiser. Mas nós estamos diante de um fenômeno político lá importantíssimo. Está praticamente garantida a vitória do que se convencionou chamado poste de Cristina Kirchner nas eleições presidenciais de outubro. Isso sinaliza, de novo, voltando para o tema inicial do programa, isso sinaliza o quê? Uma mudança de marés políticas ou estamos diante de um fenômeno único e passageiro? Mas a Argentina é um caso que não houve a entrega que a gente está dizendo aqui, muito pelo contrário, foi um fracasso do modelo liberal. Do Macri, Foi um fracasso, quer dizer. E o caso brasileiro observa, é importante a Argentina, não apenas por conta dos laços comerciais e tudo mais, mas também como um exemplo do que pode acontecer no caso brasileiro, porque o caso brasileiro é uma combinação de conservadorismo e liberalismo. E o conservadorismo pode fazer fracassar o modelo liberal brasileiro também, né? Vai depender de capacidade de formar coalizões.
e fazer valer essas reformas e os efeitos da reforma. A gente está em aberto, é uma interrogação se a gente vai para o modelo argentino e vai dizer, olha, foi um fracasso e, portanto, vai alterar a coalizão, ou se é um primeiro momento de freio de arrumação, um choque inicial, um choque liberal, e que no segundo mandato, na segunda parte do mandato vai colher os frutos. A gente não sabe qual é o cenário. Vamos colocar o Brasil nesse hemisfério nosso aqui próximo. Sabe o que me chama a atenção? Países que 20, 25 anos atrás tinham a metade do rendimento médio de cada brasileiro, Peru e Colômbia, praticamente empataram conosco. Eles eram a metade. Cada colombiano, cada peruano ganhava a metade, ou ganhava é modo de falar. Tinha um rendimento per capita que equivalia à metade do rendimento per capita do brasileiro 20, 25 anos. Hoje eles quase empatam com a gente. A gente tá ok, a gente não cresceu muito nesse período, mas eles estão dando um salto. Claro. Eles eram muito mais pobres, agora estão praticamente perto de nós. A Colômbia está passando a Argentina. Muito, sim. Como PIB, né? PIB per capita, e sobretudo PIB per capita, que é um critério. O que está acontecendo? Bom, para mim, já aconteceu. O que para mim foi muito claro, acho que, na verdade, diante da continuidade ou não de reformas liberalizantes e com o olho em um mínimo de justiça social, Chile, a gente tem estudado isso comparativamente. Chile, Colômbia e Peru optaram por uma continuidade das reformas liberalizantes. No caso do Brasil, houve uma interrupção. Você teve até o primeiro momento, até o primeiro Lula, você teve até um aprofundamento de reformas liberalizantes, a lei da bankrupt, da lei da falência, a própria reforma da Previdência, uma parte deu um avanço, a reforma da Justiça, CNJ, você teve um ativismo reformista, parou. Segundo, porque houve um episódio que mudou tudo, então você teve uma reorientação com uma tônica mais populista, à esquerda, mas mais populista. E aí com Dilma, então você teve uma interrupção, a análise comparativa é muito importante, a interrupção, enquanto que os outros continuaram, estava na cara que ia avançar. E o Chile é o caso mais acabado, mas o que mais chama atenção, você tem razão, é a Colômbia. Porque que estava numa guerra civil. Exatamente, exatamente. E tem que continuar a lidar todo o tempo com essa ameaça. Então, é um desafio para as instituições e com um vizinho como a Venezuela. Então, é uma coisa bastante interessante. A gente se acostumou ao longo digamos, das últimas 3 décadas, e olha, é um belo período, mais de uma geração, a tentar estabelecer ritmos de transformação, de mudanças, e a tentar identificar convergências entre essas mudanças, quando a gente fala de países latino-americanos. Aí eu estou pegando do México mesmo até. Exato. Quer dizer, o que a atual constelação nos indica é que seria um trabalho inútil, fútil, completamente idiota ficar procurando essas convergências ou ritmos, como houve lá atrás. Eu vou ilustrar meu argumento com uma anedota. Quer dizer, os países iam para o regime militar, depois iam para a redemocratização, depois iam para o consenso de Washington e o que aí seja. Hoje a gente falaria o quê? Hoje eu acho que a gente tem uma diferença de ritmos um pouco por conta disso que a Lourdes levantou, né? Quer dizer, você pega o caso do Peru, é um caso interessante, porque se você pegar os últimos 5 presidentes, um suicidou e os 4 estão presos, quer dizer, a economia vai muito bem. Né? Então, você começa a olhar um pouco esses países e o mesmo México, quer dizer, agora você tem um governo mais, vamos dizer, à esquerda. Esquerda clássica. Eu tive lá recentemente, mas o mercado funciona perfeitamente. Quer dizer, então, o que eu acho que aconteceu foi que alguns dos países mantiveram o atalho que tinham tomado em direção a certas reformas, outros seccionaram. A Argentina é um caso quase esquizofrênico, né? Ela vai e volta o tempo inteiro. A Argentina tem esse problema de se entender com a herança do peronismo. Então, eu acho que a comparação mais do que nunca é importante para a gente entender um pouco assim, o sequenciamento, o ritmo, as trajetórias tomadas importam no resultado. Quando a gente falou aqui entregar o que se prometeu, a gente precisa entender um pouco isso, quer dizer, o entregar depende um pouco como se lida domesticamente com as questões internacionais. Eu queria submeter a apreciação de vocês.
Por exemplo, quando a gente fala das narrativas políticas presentes, em particular no Brasil, e no esforço de integrantes do atual governo em reorganizar parte das suas relações internacionais em função de um eixo descrito como uma nova direita, como o conservadorismo e tudo mais. Eles o fazem, em boa medida, em oposição a queria ver como é que vocês avaliam, a um inimigo descrito como, por exemplo, o Foro de São Paulo, e cuja capacidade de tomar conta de países latino-americanos foi descrita em cores muito vivas. Sim? Não, isso é o que os americanos chamam de homem de palha, né? Eles criaram um homem de palha. Na verdade, o Foro de São Paulo não tem essa importância, quer dizer, a verdade verdadeira, como diz a Lourdes, é que a gente tem ali uma questão de você precisa eleger algum inimigo e, infelizmente, os rumos das nossas eleições exteriores, e eu estou falando no atual governo, eles são um pouco estranhos, né? E, na verdade, a gente vai elegendo inimigos para tentar ter algum rumo, mas me parece que não tem. Então, eu acho que a gente tem aí, o Amâncio lembrou, 8 meses, 9 meses, enfim, é um freio de arrumação, mas um freio de arrumação que está demorando um pouco mais do que a gente imaginava. E isso pode vir em detrimento. Falando agora como que a política externa brasileira enxerga esse mundo aí em volta e tenta se reorientar. Mas tem doses de pragmatismo também. Eu acho que a conclusão do acordo Mercosul-União Europeia, ou a Mercosul-União Europeia, ele é um elemento de pragmatismo que é contrário a tudo que vinha sendo falado pelo atual governo, né? Então, a relação com China é mais matizada. Eu acho que tem um efeito de aprendizado também. Nem tudo é essa coisa preto no branco e de contra a política externa anterior. No discurso, sim, mas na prática eu acho que tem elementos de, vamos dizer, internacionalismo, respeito ao Mercosul e etc., que não é jogar de todo fora tudo que foi feito do ponto de vista de política externa. Acho que mesmo o efeito que ele estava comentando sobre o Trump se readequando numa linha mais pragmática, parece que o governo brasileiro também na área externa tem alguns elementos que mostram esse pragmatismo também. Eu acho que o que você observa neste governo, se você olhar com um distanciamento que nem sempre é necessário, quer dizer, quando se trata de democracia, a gente fica achando que é necessário não tomar distanciamento, mas tomar posição. Mas no plano das relações internacionais, eu acho que você observa uma coisa que me parece a característica desse governo, e que é pegar o primeiro ponto que o Amâncio levantou. Você tem um cabo de guerra dentro do governo, onde as tradições, há uma tradição por trás do acordo e uma preparação de longo prazo, quando você pensa o resultado do acordo Mercosul. Foram 20 anos de negociação. Então, é alguma coisa que está preparado. Isso significa um tipo de institucionalidade que a gente não tem analisado suficientemente. Ou seja, os analistas políticos estão muito preocupados com o jogo político e põem de lado aquilo que eu acho que nós três aqui achamos essencial, que é o jogo político-econômico. Então, olha para esse governo e você vê o seguinte, você tem um cabo de guerra. Por um lado, no plano do Ministério da Economia, você tem, não sei se toda a equipe econômica, mas você tem claramente, mira acabar com o capitalismo de Estado à brasileira, que é aquela coisa tradicional, quer dizer, desmanchar esse capitalismo. Eu, pessoalmente, acho que o que provavelmente vai acontecer é uma reinvenção do capitalismo de Estado, porque o Estado é necessário, etc. Mas, por outro lado, você tem um outro grupo que pensa a geopolítica de uma forma que não dá nem para dizer que seja tradicional. A inserção do Brasil em termos geopolíticos, do ponto de vista da retórica, é completamente fora de contato com a realidade. Sim, mas aí a observação que a Amâncio fez é que a realidade se impôs. Exatamente. Ela vai se impondo. E vai se impondo por onde? Para pegar dois episódios. Episódio Amazônia, queimadas, e episódio prestígio internacional. Está na cara que qualquer boicote pode ocorrer e que isto está ferindo interesses comerciais profundos e vai mudar a forma pela qual a coalizão governamental se estrutura frente à geopolítica, acho eu. É uma observação interessante para a gente encaminhar para o final do programa. Raramente a gente olha para o Brasil e para suas, digamos, seus problemas internos, seus dilemas internos, suas ações internas, seus confrontos internos e os põe em perspectiva das influências do mundo lá fora.
A gente, no fundo, às vezes parece uma grande ilha de costas para o mar, um continente verdade. no qual nós brasileiros acreditamos que o que acontece lá fora tem escassa repercussão no que acontece lá dentro. Se alguém não entendeu o meu argumento, imagine se num país como a Alemanha, com 12 vizinhos, ou numa Hungria cercada de vizinhos, ou de outros países que tem um monte de gente em volta, o que acontece lá imediatamente repercute aqui. Nesse caso específico do Brasil e das relações internacionais, você acompanha a linha da Lourdes, quando ela está dizendo, ao defender seus próprios interesses lá fora, isso nos imporá uma outra postura doméstica? Eu acredito que sim. Eu acredito que, aparentemente, a gente está aí num jogo, que é o cabo de guerra que a Lourdes falou, para tentar achar um equilíbrio aí. O grande problema, e aí eu volto ao começo da nossa conversa, quer dizer, é a liderança de tudo isso. Eu acho que quando você tem uma liderança mercurial, né, e que às vezes pega tudo que você construiu num acordo como o Mercosul e a União Europeia e ofende a esposa do outro ou qualquer coisa desse tipo, você pode, por uma filigrana, começar a gerar boicote ou qualquer coisa desse tipo. Então, eu acho que a gente precisa nesse momento de capacidade política e capacidade de construção de recursos de poder a partir dos recursos dados, né? E para isso é imprescindível liderança. E aí eu acho que entra isso que a gente começou a discutir. Essas lideranças carismáticas e populistas que surfaram essa onda têm condições de fazer isso? No nosso caso, aparentemente, eu acho que a gente tem de colocar uma interrogação aí. Precisa entender um pouco o que é isso. Para encerrar, é a mesma interrogação que vocês fazem? Eu acho, a minha interrogação para mim é clara, eu endosso inteiramente, mas acho que dado esse cabo de guerra, quer dizer, uma espécie de conflito interno, a própria estrutura de governo, você vai ter um tipo de solução que abre espaço, não como alguns analistas estão pensando, para a volta do PT, mas para o novo. Então tem que ficar de butuca, não de partido, né? De olho, não. O novo que você diz é o partido? Não. Nas novas lideranças que podem estar emergindo. E ainda é muito cedo, a gente tem que ficar olhando, mas que tem iniciativas, e aí que vem da sociedade, iniciativas mais ou menos coletivas, é ficar de olho, e é o que está me parecendo que tem que ser observado. Amâncio, vai encerrar. Eu acho uma interrogação, mas esse efeito de aprendizado dessas lideranças que tem espaço no discurso eleitoral para falar o que bem entender, né? Mas quando está no poder, aí você tem um choque de realidade. E eu acho que os novos governos estão sofrendo esse choque de realidade e alguns campos estão respondendo pragmaticamente, como o exemplo que eu acabei de dar. Outros nem tanto, parece que estão demorando mais a aprender. Se não aprender a tempo, eu acho que não se reelege, é tão simples quanto isso. Pessoal, muito obrigado. Essa foi a edição de número 50 do painel. Eu queria aqui agradecer a participação dos nossos convidados. Deixa eu começar, vocês querem começar, meus colegas operadores de câmera? Vamos começar daqui então, certinho, como a gente faz. Então, meu primeiro, muito obrigado a Amâncio Oliveira, professor titular do Instituto de Relações Internacionais e diretor do CAENI, o Centro de Estudo das Negociações Internacionais. Em segundo lugar, obrigado a Lourdes Sola, professora, pesquisadora do Departamento de Ciência Política da USP. Lourdes é fundadora do Comitê de Economia Política Internacional da Associação Internacional de Ciência Política, que ela já presidiu. Em terceiro lugar, muito obrigado ao Moisés da Silva Marques, coordenador de pós-graduação em Relações Internacionais da Fundação Escola de Sociologia e Política de São Paulo. Pessoal, muito obrigado a vocês, continuem nos acompanhando. Tchau.